Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult. E à minha esquerda, na ponta aqui, nós temos a Mariana Zecato, nossa consultora especializada na área societária e empresarial. E hoje nós temos a alegria de termos dois super convidados. À minha direita, Marcos Pereira, filho, citávamos aqui, do grande magistrado que foi o professor Milton Luiz Pereira, que nos dá uma alegria tê-lo por aqui, procurador da Junta, e vai bater um papinho com a gente sobre Junta Comercial. E à minha esquerda, meu amigo Marcos Rigoni Melo. Estamos aqui somando tempo de convivência, já se vão mais de 35 anos, né, Marcos, que a gente convive. Então, sejam muito bem-vindos à nossa casa. O Momento Consult de hoje é voltado ao nosso público que nos acompanha para falarmos um pouquinho de Junta Comercial. E nós vamos dividir em blocos, de tal forma que teremos outras gravações. Me conte um pouquinho de você e da Junta Comercial. Como é que você chegou lá, vindo lá de Porto Amazonas, meu querido? Bom, primeiramente, Gilberto, eu quero também agradecer o convite feito pela sua pessoa, né? E estar aqui também na companhia da Mariana e do Fábio, e do meu braço direito, o Dr. Marcos, aqui, que é o nosso procurador da Junta. Então, é uma alegria imensa estar com vocês aqui hoje, para que a gente possa falar um pouquinho da Junta Comercial, da evolução do que foi e está sendo e será a Junta Comercial ao longo desses últimos 7 anos que a gente está à frente da autarquia. Então, acho que a gente tem muita coisa para falar aqui hoje, né? Mas, assim, sendo bastante simplório, né? Você sabe que eu sou contador de formação, de profissão. Então, você me pergunta, o que é? Eu sou contador. Acima de tudo, né, eu sou contador. É quem operacionaliza. Eu sou contador. Eu sou auditor de pequenas empresas, de condomínios, né? Tenho o meu escritório de contabilidade desde aquela época de IOB ainda, né? E, aliás, quando eu saí da IOB, eu saí para me dedicar exclusivamente ao meu escritório, porque eu não conseguia conciliar mais. Então, eu tive que fazer uma opção e eu optei por ficar no meu escritório, né? Mas você veja que de lá para cá, nós dois continuamos amigos, né? Já se vão mais de 35 anos, e de todo aquele pessoal que passou pelas nossas vidas na IOB, você foi o único que permaneceu. Olha, então, eu mas tenho, é sempre um prazer, sempre. eu tenho um carinho e um respeito muito grande por você. A gente se liga, se fala de noite, sábado, domingo, e você me acha quando quer, eu te acho quando você quer, e a gente tem esse entrosamento. E outra coisa que talvez não pode passar batido, Marcos Rigoni Melo também foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná por 2 mandatos, não é isso, Marcos? Exatamente. Na verdade, eu fiquei dando a minha parcela de contribuição no Conselho durante 24 anos. E o que é melhor disso tudo, sempre trabalhando de forma honorífica, né? Eu nunca recebi um centavo do Conselho. Então, eu tinha 2 opções, ou trabalhar pela minha classe, no sentido de valorizá-la como um todo, e não apenas um ou outro, ou eu cuidar do meu campo e ser apenas eu. Então, eu optei pela coletividade. Então, eu fui trabalhar no Conselho, de forma honorífica durante esses 24 anos, mas eu ganhei muito com isso, que foi o meu eu, internamente para mim, eu disse assim, eu consegui fazer aquilo que era parte da minha vida, né? E o Marcos é o grande responsável, nós já vamos continuar esse papo, agora eu vou pegar no outro Marcos para que vocês não se percam. É Marcos e Marcus, né? Eu estou no meio de 2 Marcos, né? Quase um landmarcos. Eu sei que foi uma brincadeirinha sem graça, porque landmarcos são divisas, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos falar um pouquinho da transição da Junta daqui a pouco, do papel ao digital. Eu quero agora dar um pouquinho de espaço para o meu querido Marcos Pereira, fazendo o enigma da pirâmide. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Fala um pouquinho para nós, por favor, Marcos. Obrigado, antes de mais nada, por nos receber aqui na Consult, que já é um nome de referência jurídica para Curitiba e para todo o Estado. Então, estou muito honrado de estar aqui. Obrigado Estaremos pela completando referência. 50 anos no ano que vem. 50 anos. E doutora Mariana, com quem divido os trabalhos da Comissão de Direito Empresarial da OAB. Então, é um prazer muito grande estar aqui e poder ajudar no que for preciso. E como é que você chegou à procuradoria lá da Junta? Nos conta um pouquinho, até porque eu sei que tem muitos colegas que são profissionais do direito e almejam, né? O Marcos é um operacionador, aquele cara que desentranha, faz, acontece.
nós somos aquelas pessoas que pensam que deve ter dentro das coisas que acontecem, não é isso? É verdade. Eu entrei na Junta Comercial em 2011, no início da gestão do presidente Adson Acker, que antecedeu o Rigoni. Entrei como subprocurador regional e 2 anos depois fui alçado para procurador regional da Junta, sem deixar as raízes na advocacia, né? Eu tenho um escritório de advocacia também, e para as horas vagas, né? E sobram horas? Algumas, poucas. Fora do expediente? Fora do expediente. E, então, sempre buscando unir a experiência do público com o privado, né? Acho que a Junta é bem isso, né, presidente? É onde o público encontra o privado, na parte do direito empresarial, sobretudo. E não é à toa que se chama Junta Comercial. É uma junta, tem o lado público, do governo, parte dos vogais que são da iniciativa pública, e tem participantes do Colégio de Vogais, por exemplo, ou do Conselho de Administração, que são representantes de entidades privadas, né, presidente? Por curiosidade, antes de a gente entrar nesse aspecto do histórico, me explica, para quem nos assiste, como é que funciona essa estrutura? A Mariana vai lá, dá entrada num registro, quem faz o quê e por que chega lá na Procuradoria? Chega na Procuradoria quando dá errado, né? Alguma coisa não deu certo. Não tem problema. Algo de errado não deu certo. É verdade. Mas a Junta tem uma estrutura prevista no decreto estadual e tem um regimento interno. Que é uma autarquia, inclusive, né? Autarquia. Presidente indicado pelo governador, representante da classe contábil atualmente. E no regimento explica a divisão dos setores, né? Então, tem como atividade fim da Junta o registro, então tem os setores consultivos, onde está a Procuradoria, e tem os setores mais executivos, por assim dizer, sempre sob a chancela do secretário-geral da Junta. Então, embaixo da Secretaria-Geral tem os setores, o setor de registro, o setor de protocolo, o setor de TI, o setor que gera os sistemas, né? E cada um com a sua atribuição, de modo a manter ativo todo o sistema de registro, desde a hora do protocolo, que hoje é basicamente eletrônico, virtual, o processo decisório, eventualmente alguma discussão, algum processo revisional, e a parte de sistema, né, que chancela tudo, para terminar o processo de registro por onde a lei começa, que é a função da Junta, que é dar segurança, publicidade e estabilidade para o registro empresarial. Quer dizer que ir na Junta hoje, na verdade, é quase um eufemismo, né? Porque o ir na Junta é entrar no sistema. Só se for para tomar um café ou bater um papo com os amigos que lá estão, né? Pois então, gente, e aqui vem uma historinha, porque o Marcos levantou uma história, como é que nós saímos daquele processo de papel, nós comentávamos agora há pouco, o pessoal jovem há mais tempo como eu, como nós, porque existem jovens há menos tempo como vocês, e jovens há mais tempo como nós, né? Devem ter lembrança daquele primeiro endereço aqui na Cândido de Abreu, né? Em que o prédio, por conta do volume de papel, inclusive, ameaçou desabar a estrutura, e era necessário sairmos desse processo e informatizarmos, o que levou a Junta Comercial do Paraná, lá do último lugar, para o que hoje é, em termos de referência, como primeiro. Me conta um pouco dessa história, Marcos. Então, deixa eu retomar. A primeira pergunta que você tinha feito é que quando eu estou assim com amigos, eu esqueço e o papo vai rolando e é ser normal. Bom, você tinha me feito uma pergunta, como é que eu fui parar na Junta Comercial? Fui parar pelo seguinte motivo. Eu era presidente do Conselho de Contabilidade, então, e que a minha gestão venceu em 2019. 2018, então, período eleitoral, um pouco antes do período eleitoral, através do Edson Campagnolo, que era o presidente da FIEP, que é o meu amigo, e ele trabalhava juntamente, politicamente, com o candidato Ratinho Júnior na época, e eles foram nos visitar no Conselho. E quis Deus que naquele momento eu fosse o presidente. Então eu tive a honra de receber o candidato Ratinho Júnior, que na sequência se tornou, na minha opinião, o maior governador do estado do Paraná. E a gente conversando numa mesa como essa, eu reuni toda a classe contábil do Paraná, ele sentado à minha direita e eu ao centro e à minha esquerda do Campagnolo, ele foi pedir o apoio da classe contábil. E aí ele levou os projetos dele, quais eram os projetos de campanha dele, né? E fez uma exposição e em determinado momento ele chegou na nossa parte. A importância do trabalho do profissional contábil na vida das empresas, para os municípios, para o estado, para o país, enfim, para a economia como um todo. E daí, isto posto,
eu disse que a gente podia apoiá-lo, mas eu tinha 3 pedidos para fazer para ele. Um deles que a junta comercial tivesse um contador nato presidente da junta comercial. Você falou do Sérgio Lopes. De fato, ele era contador, mas acima de tudo advogado, né? Mas não era atuante na área contábil como eu sou. Eu tenho meu escritório já desde 1987. E vive na carne o Exatamente. problema. Então, e dentro dos 3 pedidos que eu fiz a ele, foi que tivesse um contador à frente da presidência da junta. E ele disse assim, olha, eu acho muito justo o pedido de vocês. Nada, vocês estão aí, diariamente, vocês são o maior elo de ligação entre o fisco e o contribuinte, entre o Estado, né? Então, eu acho bastante justo isso. Então, se eu for eleito, vocês indicam o presidente da junta. E isso, ele foi eleito no primeiro turno, e daí no final do ano, já, dia 27, 28 de dezembro, eu estava em férias, me ligou o doutor Darcy Piano. E ele disse assim, Rigoni, tudo bem? Eu disse, tudo bem, onde é que você está? Estou na praia, estou em férias. Ó, é o seguinte, eu estive sentando com o governador aí, e para tratarmos das indicações para o Estado, e quando chegamos na junta, ele disse que já tinha acertado com vocês. Que se ele fosse eleito, vocês iam indicar o presidente da junta. Eu disse, foi exatamente isso que nós conversamos, né? Então, ele disse assim, como você foi o autor do projeto aí, né? Ele disse assim, você vai ser o presidente da junta. Eu disse assim, não, mas eu não pedi para mim, eu pedi para que fosse um contador, eu ainda estou no mandato do conselho. Não, é você, segunda-feira, dia 2, aí você vai para a junta. Se vira nos 30. Vai para a junta, toma pé lá e se vira e faz a coisa caminhar. Então, foi assim que aconteceu a minha ida, né, para a junta comercial. E quando a gente chegou lá, o Dr. Marcos estava passando de uma gestão para outra também, assim como eu também, a cargo de confiança lá, a gente começou a tomar pé daquilo e o primeiro dia que eu cheguei, eu já sabia que era assim, aquela quantidade de gente transitando por ali diariamente. Eu acho que mas eu sabia de quem olha de lá de cá, né? Já como não contador, tá lá dentro, como usuário dos serviços da junta. Né? Que é a posição da Mariana. Como cliente da junta comercial, que a gente trata quem usa nosso como um cliente nosso, então você tem que tratar com carinho, né? E como eu já tinha passado daquela fase de office boy, então poucas vezes eu ia à junta, né? Mas eu sabia como é que funcionava, porque eu já fui office boy, já frequentava a junta, né? Levando o contrato e assim por diante. E quando eu cheguei e vi aquela montanha de gente ali, eu disse, puxa, em 2019, o mundo digital do jeito que está, e esse povo aqui... Princípio de pandemia. Trazendo aqui contrato social, precisava de uma certidão, né? Ele tinha que ficar na fila do banco na junta, pagar, ir para uma outra fila, protocolar e voltar 5 dias depois para pegar a certidão. Coisa, né, ridícula isso. E aí, me inteirando da situação, conversando com o pessoal internamente, eu fui mapeando o fluxo da junta, como é que o serviço entrava, como é que passava, como é que circulava, como é que saía. E eu disse, puxa, isso precisa mudar, tudo manual, tudo físico. Né? Aquela montoeira de papel, você entrava naquelas salas, papel chegava no teto, para cá, para lá, como você disse, né? Até problema estrutural, né, doutor Marcos, você que é mais antigo, a gente chegou a ter na junta. Então, a gente precisava mudar aquela história. E eu conversando, então, na minha primeira semana, foi me inteirar como é que era junto, como é que funcionava, o que fazia internamente. Chamando os chefes de setores, para cada um me contar a sua história e tal. Sei que no final da semana eu pensei em desistir daquela missão. Tamanha era o desafio, né? A confusão. Né? Minha primeira experiência... Até que eu fui amarrar meu bode, né? no serviço público, né? Eu tinha as minhas pescarias que eu fazia quinzenalmente, eu tive que abrir mão de tudo aquilo para poder... Mas aí, nas mulheres, a gente tem que dobrar sobre torcer, sabe? Cheguei em casa uma tarde e disse assim, olha, Eliana, eu acho que eu vou desistir dessa. Não é para mim aquilo lá. Ela falou, não, senhor, de jeito nenhum. Veja só, você foi o cara que pediu para o governador. Né? Você me faz lembrar, Marcos, uma velha máxima aqui na casa da gente, você também é casada, né, Marcos? Existem 2 pessoas, quem manda e eu, não é assim? Exatamente isso. Então, foi mais ou menos assim, não vai, porque foi você que pediu para o governador, o projeto é da sua autoria, os contadores, os quase 40 mil te deram a condição para que você lá estivesse, e agora, você tem razão. Até hoje, na minha vida, eu nunca desisti de nada. Tem que dar um exemplo, né? Eu saí de Porto Amazonas, uma das menores cidades do estado, com 4.500 habitantes, para ser presidente do Conselho de Contabilidade, já é uma grande vitória. Já caminhou um pouquinho, né? Já vitorioso, gastou, né? A sandália, né? Algum tempo. E daí, para ser presidente da junta, então, quase 40 mil, se eu escolhido para estar lá, então, tinha que mais que encarar... Tinha que honrar o
o mandato. Exatamente. E aí, assim, então, nessa primeira semana foi difícil, a segunda já foi um pouquinho melhor, e daí a gente sabendo quem eram as pessoas, né, em quem a gente podia confiar, em quem a gente podia, né, se abraçar, na verdade, né, para a gente tocar esse projeto. E aí eu tenho lá o meu vice-presidente, o Sebastião Mota, que é uma pessoa muito positiva e está lá há mais tempo do que nós dois juntos, né, conhecia muito da junta também e foi muito importante nesse projeto. E aí, conhecendo isso tudo, eu disse assim, bom, eu preciso criar um projeto para a junta, para chegar e mostrar para o governador o que é, como é que está, né? E aí eu criei o projeto de Junta 100% Digital. Nesse projeto eu fui questionando quais eram as prioridades. O primeiro delas é esse mesmo, a junta, transformar a junta digital. Porque eu, como contador e presidente do conselho, eu sabia das dificuldades que os meus amigos tinham no interior. Às vezes não tinha um posto da junta perto, tinha que viajar 100, 200 quilômetros para pegar um contrato social e sair lá de Assis, Chateaubriand e até Londrina, né, para protocolar um contrato. Isso não é vida. Há tempos atrás, o pessoal saía do interior, pegava um ônibus à noite para ir para Curitiba para fazer o serviço na junta comercial e voltar à tarde. Então, eu entendi que isso tinha que mudar. E aí, fiz esse projeto, discuti com eles internamente, é isso mesmo, e levei para o governador. Daí, na primeira conversa com ele disse, aí, Márcio, como é que está a junta? Como é que... Eu disse, governador, isso aí não está muito bacana o negócio lá, né? Tem até um ranking, não sei se você sabe, da ranking do quê? Eu disse, não, de classificação das juntas aí a nível nacional, cujo ranking é feito pela Receita Federal aí e tal, e a gente é o último, estamos lá no vermelhinho lá. Né? O quê? Mas como é que faz isso? Por que isso? Porque as coisas não funcionam, porque as coisas demoram. Né? Pesquisa de satisfação pura e simples, né? Exatamente, então não vai, eu sou contador, tenho escritório, uso serviço, eu sei das dificuldades, eu conheço aí, né, 40 mil contadores do Estado, eu viajo o Estado inteiro, visito os escritórios, conheço as dificuldades, sei que é isso. O que precisa fazer? Transformar digital. O projeto é esse aqui, ó. Aí ele pegou esse assim. E vai funcionar? Se vai. Se a gente trabalhar, vai. Então, senta o pau. Desse jeito, com essas palavras. Ele é um cara muito simples. Eu gosto muito dele porque ele te deixa muito à vontade para falar. Empresário de origem, né? Senta o pau, faz o que tem que fazer, vocês têm carta branca para mudar, e qualquer coisa, manda bater aqui na minha sala. Então, eu e o Mota estivemos lá, saímos de lá, bom, então agora a gente pode fazer. E aí a gente começou a trabalhar, conhecer o sistema, o que podia mudar. Temos isso, putz, mas isso não funciona, isso não é legal. Então vamos fazer isso, né? E fomos gradativamente. Daí, 9 meses, tempo que nasceu uma criança, a gente já era a terceira junta no ranking nacional. Em dezembro de 2019, a gente já era a primeira. Então, assim, mas eu consegui convencer os meus colegas de trabalho, meus parceiros de trabalho, de quão importante era o trabalho e o serviço prestado pela junta comercial. Nada acontece no Estado se você não tiver, se não passar pela junta, se você não tiver uma empresa funcionando, né? Se a economia não for ativa. E a gente é que dá essa condição para que as empresas possam se instalar, né? Se desenvolver, contratar pessoas, enfim, aumentar os seus investimentos. E com base nessa ideia, nesse projeto e nessa vontade de fazer as coisas, a gente conseguiu mudar tudo isso. Mas isso eu não fiz sozinho, eu não inventei a roda. Né? Cada presidente que passou por lá deixou a sua parcela de contribuição, à sua época, aquilo que era possível fazer. E o momento que você pegou é o momento do início da pandemia, que praticamente serviu de impulsionador para a mudança, né? Exatamente. O processo digital ele começou antes disso, a gente já sentiu muita modificação ali nos sistemas da junta comercial um pouco antes da pandemia, que já foi, como você mesmo disse, de cara ali, já nos deu muita qualidade, mas com certeza o período da pandemia ele foi crucial para fazer com que todo mundo entendesse a importância da digitalização, porque a gente também tinha muita resistência, inclusive do empresariado, dos nossos clientes, tudo quanto ao processo digital. Se vocês não confiavam no processo, achavam que não ia dar certo, tem muita gente que até hoje pergunta pra gente, mas cadê o papel? Cadê? Essa é a cópia, cadê o original? Gente, não tem original, o original é aqui, o eletrônico. Então, com isso, a assinatura digital, com isso, a pandemia, que foi péssima para todo mundo, mas que foi muito boa nesse sentido, de fazer com que as pessoas entendessem a importância de ter um sistema digitalizado, de ter uma assinatura digital, de ter protocolos que fossem confiáveis
E até hoje, a gente estava falando sobre isso um pouco mais cedo, né? Até hoje é importante você ter ferramentas de segurança que suportem também todo esse aparato aí, que não deve ser pequeno, né? Com certeza. E o que acontece, esse barulho que vocês ouvem ao fundo deve ter acontecido com acidente, porque o que está passando de ambulância e carro policial por aqui hoje é uma fábula. Isso tudo é gravado e a gente não vai voltar atrás por causa do barulho, porque é um bate-papo, né? Mas eu queria pegar gancho no que vocês estão falando e até ia pedir realmente para você intervir positivamente, como você sempre faz. Quer dizer que se eu quiser ir na junta hoje, eu abro o notebook, o computador e digito o que mesmo? www.jusepar.pr.gov.br. Ou seja, ir na junta é só para tomar café e bater papo com os amigos. Ou, infelizmente, conversar com a procuradoria, porque se chegou a você, é porque algo não deu certo. Mariana, nessa tua linha, o que você gostaria de ter de informação desses dois nobres amigos aqui, lá da junta, do nosso dia a dia? A gente atende volta e meia, já fizemos questões aqui envolvendo junta, e hoje é o dia que a gente vai aproveitar para explorar. Nós vamos fazer outros blocos, mas nesse primeiro instante, eu sei que ainda dentro desse processo de abertura, digitalização, você tem algumas observações, e daí os dois fiquem à vontade para responder dentro do métier específico de cada um. Por favor. Realmente, hoje é difícil a gente fazer grandes questionamentos, porque a gente tem um grande benefício, a gente pode ficar bem orgulhoso disso, vocês, inclusive, de ter uma junta comercial que, se não for a melhor, eu não sei como é que está o ranking, mas está entre as melhores do país. Então, poucos problemas a gente vê na parte estrutural da junta comercial hoje, né? Nós aqui como usuários do sistema e tudo mais. Claro que a desburocratização e essa digitalização, tudo isso é um caminho que ainda não terminou. A gente não termina nunca, né? Eu costumo dizer que é um processo com 3 pontas, né? E as pessoas olham só software e hardware, que são importantes. Hoje tudo é concêntrico, né? As informações hoje são todas centralizadas. O projeto SPED lá atrás deu largada para isso na área tributária, e hoje existem acordos em que você faz sucessão empresarial familiar e o Estado é comunicado e assim por diante, né? Então, o software, o hardware, e tem um terceiro elemento que tem que aprender que ele é tão importante quanto, que é o humanware. Né? Que é a pessoa preparada para operacionalizar. Porque eu imagino que boa parte dos problemas é gente que não entende. Aliás, eu vejo lá, nós temos um grupo, né? E olha, esse grupo é um grupo de profissionais de contabilidade, direito, e toda vez que tem um problema da junta, o pessoal aparece, e o Marcos, qual é o problema? Me explica o que é, vamos resolver. Ou seja, ele está presente no dia a dia, ouvindo e buscando solução, dizendo, faça isso, faça aquilo. Às vezes o problema não é na junta, é isso e aquilo, né? E nesta linha, tá? De todo esse problema de software, de hardware e de humanware, o que você vê? Humanware é humanware, né? A pessoa que operacionaliza. O que mais você nos diz aí acerca dessa digitalização, Mariana? O que eu sinto mais dificuldade nas pessoas hoje, com os clientes, enfim, com os nossos processos, e são coisas bastante pontuais, são as dúvidas que muitas pessoas ainda têm em relação às possibilidades, e aí a gente tem notícia fresquinha, resolução da junta que saiu ontem. Hoje, enfim, fazendo algumas modificações nesse sistema de assinaturas, porque muita gente ainda, embora a grande maioria, e aqui, com perdão da redundância, já tenha GovBR, ou tenha um certificado digital, porque a própria contabilidade existe, mas algumas pessoas ainda são resistentes a isso, ou têm dificuldade nesse entendimento, então a gente acaba usando outras plataformas, outros métodos de assinatura, e isso a junta tem afunilado um pouquinho aí para garantir também a segurança nos processos, né? Então esse acho que é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho, se possível. A segunda grande dúvida que a gente tem, e aqui da minha parte mais em relação aos livros societários até do que aos contábeis, porque o livro contábil geralmente vem já muito pronto ali dos sistemas, de SPED, de declarações e tudo mais, mas essa questão do livro societário com relação a
confiabilidade do sistema de registro. As pessoas ainda têm muita dificuldade em aceitar que o livro digital ele continua sendo da mesma forma sigiloso, enfim, que a Junta faz esse trabalho de registro, mas não para reter informações dos livros, e sim para efetivar uma exigência que hoje é legal. A lei das sociedades anônimas é a lei de 76, tem muitas coisas que são excelentes, porque vêm sendo testadas há muitos anos, mas tem algumas coisas que acabaram ficando obsoletas em razão das mudanças aí, né, societárias ao longo do tempo. Então, essa questão dos livros, mais para que as pessoas tenham a certeza ou tenham em mente como é que funciona um pouquinho desse registro, né? E eu acho que todo mundo quer saber o assunto que está mais em voga aí nos últimos... Está na crista da onda, exatamente. Questão da reforma tributária. Se tem e o que tem de impacto hoje na junta comercial diretamente em relação às novas regras aí ao ambiente da Rede 5, teve algumas modificações. Vamos eleger um Marcos para começar respondendo. Né? É bom lembrar, tem uma coisa que muita gente não sabe, mas o Jorge Campos, né, que é do blog que trabalha com informações, me confidenciou que o brasileiro é um espetáculo. Né? O brasileiro já conseguiu quebrar a assinatura digital. Muita gente não sabe disso, não é público, mas nós que estamos no meio sabemos. Isso explica hoje a dupla segurança que você tem a assinatura do GOV e do assinatura digital. Porque o modelo que se estava pretendendo usar europeu custava a bagatela de 2.000 euros, o que era absolutamente inviável. Né? Imagina a assinatura digital de uma nota assinada em euro. Né? Mas, Marcos, por favor, fala um pouquinho sobre isso que a Mariana levantou. Primeiramente sobre a assinatura digital. Né? Já há um bom tempo, quando o processo eletrônico passou a ser regra, todas as juntas do país, assim como outros órgãos, começaram a trabalhar com um equilíbrio, um binômio ali, que é, de um lado, facilidade para o usuário e do outro, segurança. E é esse equilíbrio que ainda regula o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Com o tempo, as juntas do país se dividiram em duas linhas, algumas mais restritivas, outras mais liberais. Durante um bom tempo, né, presidente, aqui na junta, a gente seguiu uma linha menos restritiva, aceitando várias formas de assinatura digital por várias plataformas. Inclusive, lá no iníciozinho, assinatura em papel ainda, né? Durante o tempo, teve um tempo de transição, era uma transição, podia assinar papel e digitalizá-lo. Isso aí começou na época da pandemia, né? Isso. Porque até então, ou o cidadão ia no cartório reconhecer firma, e daí na conversa com o André Santa Cruz, que era o diretor do DREI, a gente em conversa com ele, sugeriu para ele para que desse autonomia para o contador, né? Atestar a validade, da autenticidade dos documentos. E ele entendeu que era uma boa sugestão, porque você estava dando até maior responsabilidade ao profissional contábil. E ele editou na norma lá, a gente conseguiu que o contador tivesse a possibilidade de poder atestar aí, né, a validade e a autenticidade dos documentos. E foi super importante do ponto de vista dos usuários, porque nos deu um tempo de pegar todas essas pessoas e fazer com que elas tivessem, claro, a conscientização. A gente está fazendo assim, mas a gente sabe que isso vai mudar, a gente sabe que o caminho é o digital, então se preparem, façam seus certificados. Na época ainda não tinha o GovBR, então deu aí uma boa tranquilidade para a gente fazer essa transição de forma eficiente também. Então iniciamos, né? Que tomou força, corpo não foi na época da pandemia, né? Na época da pandemia. O André Santa Cruz, que era o diretor do DREI na época, ele emitiu algumas normas mais liberais, assim, né? Acreditando na autodeclaração. DREI é Departamento de Registros... Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. É um órgão do governo federal... Vinculado ao Departamento Nacional, né? É nacional, é um órgão federal, submetido à Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa. Flutuou, né? Era o Ministério da Economia, depois o Ministério da Indústria e Comércio, mas é o órgão permanente que regula, coordena e padroniza todas as questões de registro. As informações de juntas, né? Em nível nacional, né? Coordena todas as juntas. Porque a junta é assim, ela tecnicamente ela é subordinada ao DREI e administrativamente ao governo do Estado. Entendi.
E na questão das assinaturas, conferir a responsabilidade para o advogado ou o contador declarar que o documento é autêntico, mais ou menos funcionando como funcionava o cartório, de firma, isso ajudou bastante. E sempre se admitiu várias formas de assinatura eletrônica. Existem aquelas com o token, né? Aquela submetida às regras do ICP Brasil, só que existiam formas de assinar, por exemplo, aquelas Adobe, que é feito em PDF, ou aquelas por e-mail, que são feitas assinaturas fora do ambiente do registro, e o documento depois é levado já assinado assim, eletronicamente para dentro do sistema. Dos tempos para cá, balanceando a segurança com a praticidade, a Junta optou por, depois de muito debate, optou por promulgar lá uma resolução nova, que restringiu um pouco mais as formas de assinatura. Agora não. A resolução entrou em vigor, mas o prazo de adaptação de 90 dias está tramitando, e a partir de 20 de novembro, os documentos levados a registro só serão aceitos aqueles assinados dentro do portal Empresa Fácil, que é o sistema de registro. Eu quero aproveitar a história da assinatura, já que a discussão é essa, lembrar uma história que aconteceu comigo. A assinatura digital, salvo engano meu, uma medida provisória, que lhe deu autenticidade, eu acho que de 2008. 2001, né? E em 2008, ela passou a ser adotada a partir da nota fiscal eletrônica, depois veio o EFD, o problema do ECD, aquela discussão de registro que vocês falaram na junta, né? E eu lembro que eu tive uma autuação de um cliente lá em Goiás, né? E que autuou o veículo, porque transitava com o DANF, e dizia que aquilo não era um documento autêntico. E eu entendi, eu falei, olha, mas ele está assinado, tem assinatura digital, ele gerou um código REG, né? Ou seja, a própria autoridade não tinha noção do que é uma assinatura digital. Ou seja, eu posso ter um número padrão que eu sempre cito, 530 DANFs, 3010 foi o que crio sempre, né? E os 530 serão autênticos. Por isso essa discussão que vocês estão levantando, que é importante. Verdade. Né? Verdade. Eu acho que, em resumo, é isso, né, presidente? Um equilíbrio entre a facilidade para o usuário, para o contador, para o empresário, e do outro lado a segurança. Então, para atingir esse nível de segurança que garanta, caso a caso, e para todo mundo, que o registro é confiável, precisou restringir um pouco mais as formas de assinatura aceita. Mas, no fundo, com o avançar da tecnologia, hoje em dia está sendo mais fácil você levar um documento a registro e assinar dentro do sistema do que fora. Então, uma coisa compensou a outra também. Com certeza. A gente ainda tem ali uma pequena margem de situações onde a gente acaba usando as nossas plataformas aqui, enfim, de assinatura eletrônica ou digital, né, que tem uma diferencinha aí sobre o uso de certificado, rastreio por IP da máquina que está sendo utilizada e tal. Mas eu realmente acredito que agora, e a gente já tem o cuidado de fazer tudo que pode dentro da plataforma pela questão da segurança. Mas mais do que nunca agora, acho que é importante a gente reforçar isso com os nossos clientes, com as pessoas que a gente conhece, e que o mundo digital é um caminho sem volta, um caminho maravilhoso sem volta, porque nos economiza tempo e um esforço enorme ali que a gente tinha justamente com todo esse fluxo de ir até a junta, voltar, e papel, não sei o quê, de que isso é essencial, né? Então, quem não tem certificado tem que fazer, quem não tem GovBR tem que atualizar os acessos aí para... E você sabe que eu ainda, volte e meia eu comento essa dupla segurança, tem que ter no celular. E eu falei, e ainda tem gente que reclama, né? Eu falei, você não está entendendo. A dupla segurança é algo que te favorece. Ou seja, eu faço a checagem e a nova checagem para ter certeza de que não há nenhum equívoco. Ou seja, o maior beneficiado com isso é você. Aí as pessoas falam em burocratização. Me poupe. Burocratização era antes, em 2019. Hoje, o que nós temos é segurança. E isso é algo fundamental, não é isso? Vocês lembram aí, a Mariana sabe disso também, uma sociedade que tinha aí 200 sócios, por exemplo, que é comum hoje, né? Você tinha que correr atrás de pegar a assinatura de um por um. Olha o trabalho, que era a dificuldade, que era quanto tempo demorava para abrir. Ia procurar um que estava viajando, ia procurar outro, o cara estava pescando e assim não achava, né? Não precisa ir muito longe. Internamente a gente tinha esse problema, embora não sejam 200 sócios, mas bastante gente,
sociedade de serviço sempre tem muitos sócios, né? E a gente tinha essa dificuldade, às vezes a gente levava uma semana, 15 dias para conseguir coletar a assinatura. E hoje é 1, 2 horas, de repente, Me passa o seu salvo e-mail alguém- quando ele você- estiver. salvo alguém que está pescando sem sinal de internet, que às vezes acontece, né? Mas É aí que a lá gente no já meio do rio programa, não chega a internet, né? Não, agora Ainda chega. não tá Ah, é? chegando, Agora né? chega. Agora chega. Mas é muito mais eficiente. É, né? aquela entidade que nós estamos criando aí de tecnologia, tributos, já passou dessa fase, já tem toda a documentação assinada e já está indo a registro, né? Então, essa é a grande vantagem. Eu vi que você perguntou algo de reforma tributária, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar e encerrar este papo deste bloco por aqui, porque a conversa está muito boa. Vamos daqui a pouco iniciar um outro bloco que vai ficar especificamente para essas questões da reforma tributária, do impacto, do papel da junta comercial, que certamente ela vai ganhar muita relevância, mais do que já tem, por conta da troca de informações que todos os entes vão ter que ter. Né? Algo mais que você gostaria de falar aqui sobre essa questão preliminar de digitalização, de simplificação de processos, de procedimentos, né? E que vale a pena para aqueles que nos assistem, Mariana? Eu acho que é mais saber deles, principalmente, se ainda tem algum desafio muito grande aí e nesse processo de digitalização e de simplificação que eles entendam relevante. E até fazendo jus, né, o que eu falei, né, que é o nível da pirâmide, né? Quem eu sou, os já se apresentaram. De onde eu vim, também já disseram. Onde eles estão e onde nós estamos indo, né? A pergunta é boa, de fato. Você vai encerrar ou... Não, você, agora essa você vai explicar. Essa vocês ainda vão contar. Qual é o próximo marco? Aí, num outro momento, nós iremos falar, né, da questão da reforma tributária e o papel da junta comercial. Que é uma pergunta que ela fez a você, eu te interrompi. Tá? Para a gente deixar para outro bloco. Ok. Bom, então, dentro desse projeto, grande projeto, que é a Junta 100% Digital, você veja, por lei, a junta comercial ela é integradora da Rede Sim. Então, tem a junta comercial, a Receita Federal, a Receita do Estado, os órgãos licenciadores, que são Bombeiro, Vigilância Sanitária, Meio Ambiente. Agora, a gente colocou no projeto a ADAPAR, que é Agropecuária, e TR, Polícia Civil. Então, nós também vamos fazer parte dessa integração toda. Um ecossistema, né? Exatamente. Então, é o único estado do país que vai ter todos esses órgãos. Tá? Nenhum ainda tem a Polícia Civil, então acho que é o primeiro que a gente inovou aqui, incluindo a Polícia Civil no meio. Porque tem algumas atividades da Polícia que carecem de licenciamento, de alvará, licença da Polícia. Né? E aí... Tivemos, infelizmente, um triste acontecimento a semana passada aqui em Curitiba, a questão de explosivos, liberação de armas. E isso tudo envolve uma série de agentes, né? Perfeito. Então, assim, só que nós temos algumas dificuldades com esses órgãos licenciadores, porque tem alguns que têm alguns sistemas, outros têm sistemas precários e outros não têm sistema. Tá? Então, a gente, em conjunto com eles, a gente está tentando subsidiá-los e auxiliá-los na construção de um sistema, mas que seja interligado com o nosso, que não seja independente como é hoje. Então, tudo é integrado, tem que ser integrado, não pode ser diferente. E a gente quer trazer para dentro do sistema Empresa Fácil, inclusive a parte de licenciamento de projetos dos bombeiros, né? Deixando, depois, para os bombeiros para visitar, para fiscalizar só aquilo que é de fato relevante. O restante tem que estar tudo ali dentro. Então, nós estamos trabalhando muito nesse sentido e também a gente lançou agora, no final do ano, que é o decreto de baixo risco, né? Onde aumenta o número de CNAEs dispensados de qualquer ato público, ou seja, para as pequenas empresas. Você tem um escritório de contabilidade lá no 6º andar do shopping, ou de um prédio que já foi vistoriado, né? Por que aquele cara tem que ter licença? Não é atividade de alto risco. É a tal da disfunção de controle que a organização e métodos explica. Exato. Então, a gente lançou o decreto de baixo risco e agora a gente ampliou, o número de atividades era 771 atividades, foi para 975. Deve ser, a gente está esperando o ranking agora de licenciamento, que deve sair agora em setembro, onde devem colocar o Paraná em primeiro lugar no país, no ranking, não do registro, né, de licenciamento. Do ranking de registro, a gente já vem sendo o primeiro de longa data. Claro que nós temos algumas discrepâncias ainda. Estado do Sergipe, Piauí, eles geralmente em primeiro e segundo lugar. Mas aí quando você vai avaliar
volume de operações, enquanto o Sergipe abre 500 empresas no mês, enquanto o Piauí abre 700, a gente abre 7 mil, 7, 8 mil empresas por mês. Né? Algo em torno, então, de 20 mil movimentos por mês. 1.200, 1.500 processos por dia, mas envolve alteração baixa, né? Mas a abertura da empresa é em torno de 7 mil empresas por mês. Então, é muito superior. Então, se você analisar esse critério, a gente é a melhor junta do país. Né? Proporcionalmente. E esse mês a gente baixou, porque a gente estava em torno de 8 horas, em média, de abertura de empresa, desde a consulta de viabilidade até a emissão do CNPJ. Esse mês a gente baixou para 7 horas de alguma coisa. E agora, com o projeto de automatização dos municípios, que é a parte da consulta de viabilidade do endereço lá no município, a gente elaborou um projeto, apresentou para o governador, ele aprovou e mandou tocar para frente. Então, a gente vai automatizar, a junta comercial está pagando esse projeto e vai automatizar todas as prefeituras que não têm sistemas ainda próprios automatizados, para interligar direto conosco. A viabilidade lá do endereço, no município de Porto Amazonas, vai ter a mesma... Megalópole de Porto Amazonas. Ao mesmo tempo da resposta que tem a consulta de nome aqui, que é na hora, né? Ele é instantâneo. Então, vencendo essa etapa, a gente consegue chegar a um nível de excelência de quase 100%. Deixa eu fazer uma última pergunta, que era para ser a última, mas eu quero envolver os dois aqui. Eu tenho uma persona que eu sempre uso, que é o M16. Quem é o M16? Um menino de 16 anos ou uma menina de 16 anos, que está iniciando na atividade. Que recomendação vocês dois passariam para alguém que quer começar nessa área? Poxa, disseram que eu tenho que fazer o registro. Eu não sou uma Mariana, que tem experiência, conhecimento e se vira com 2 pés nas costas. O que vocês indicariam, por onde começar? Qual seria o norte que esta pessoa teria que seguir? É lógico, o ideal é ter formação, não tem dúvida nenhuma. Mas veja, você começou como assistente, você já tinha uma formação, mas também quando começou, chegou lá, tipo, tá, para que lado eu vou, onde é que fica a janela, né? Para saber a iluminação do sol, para me mostrar para onde eu vou. Que você... Porque nessa área, dificilmente a faculdade ensina. Dá e o que eu quero é exatamente explicar para aquele que é o neófito, o novo, aquele que está iniciando, que dica vocês dois dariam dentro das respectivas áreas de atuação para quem está iniciando. Tudo bem, está tudo na internet, mas tem muito achismo, muito erro e acerto, muito empirismo, e aí a coisa trava mesmo. Tá? O que vocês teriam a dizer em termos de sugestão e dica? Não sei se começa você ou você, quem quer começar? Eu respondo pela minha área, você pela sua. Então, assim, eu diria o seguinte, que eu acho a minha grande escola, Gilberto, você foi feliz no que você disse, Mariana, a faculdade, ela te dá o canudo, a condição de você fazer o seu registro. Capacidade de compreensão, né? Mas você aprende na prática, trabalhando ali no dia a dia, né? E como a gente é um tanto antigo na profissão, né? A Mariana mais nova, nós dois. Nós dois que somos jovens há mais tempo. A gente pegou aí o tempo da Ruffel lá, né? Da Olivetti, aquelas máquinas lá. Nós fizemos curso de datilografia, não fizemos? Exatamente. Não serve para mais nada, mas fizemos. Você não fez? Você fez? Então, a Mariana é novinha. Mas então foi aí, o Fábio também, né? Mas assim... O Fábio, para quem não sabe, é o nosso cameraman. Viu? Vamos deixar bem claro isso, porque o Fábio é quem está por trás, que faz aquilo que vocês veem e que não aparece. Então, assim, eu acho que o que me deu conhecimento e condições foi a prática no escritório de contabilidade. Né? Começando da época de levar o contrato na junta, de levar a declaração na receita, né? Desde o tempo da declaração, depois o disquete, né? E depois assim, então aí que eu cresci como profissional, foi aí que eu aprendi. Né? E isso me fez uma diferença muito grande. Hoje é muito mais fácil você entrar no site da junta, pegar ali o passo a passo e te dar toda aquela condição de como você operacionalizar um processo na junta. Mas você tem que conhecer o antes disso, né? E acredito que na área de vocês aí de direito deva ser mais ou menos assim, né? Acho que são duas coisas. Hoje em dia, mais do que nunca unidas. Primeiro é conhecimento tecnológico. Para investir em conhecimento tecnológico. Aprender a fazer cursos, aprender a usar a tecnologia. Manuel. Porque eu até ouvi esses dias um comentário. Os sistemas, ele pode até assustar à primeira vista, né, quem abre a primeira vez. Mas, por exemplo, o sistema Empresa Fácil da Junta é daquele tipo de sistema... Intuitivo e amigável. Como eu vi no slogan, ele é tão simples que até um adulto consegue usar. Né?
Porque o menino de 16 anos que nasceu com isso, ele tira de letra. O adulto aprende a usar, não é difícil. Então, investir em conhecimento na tecnologia e curiosidade, não ter medo de errar, entrar, vai dar um problema, vai resolver e é um processo que quer caminhar para frente. Isso dá uma bagagem. Existe no espaço, eu não conheço com profundidade, perguntas e respostas? Ajuda? Não. Pois então, isso eu ensino para as minhas filhas, sempre ensinei. Um falecido professor meu de sociologia dizia que nós temos hoje um problema de excesso de conteudismo, porque está tudo na rede, está tudo na ponta do celular, né? E o que acontece? As pessoas perderam o direito de ter curiosidade. E você falou uma coisa que é importantíssima. Vá, investigue, procure saber, procure perguntar na ponta do celular. Você vai lá e pergunta o que é um registro, o que é um protocolo, o que é isso, o que significa aquele nome. Às vezes você acha informações que muitas vezes não dizem respeito a nada. Por exemplo, nós estávamos lendo a Lei Complementar 214 esses dias, lá no IDT, que é o Instituto de Direito Tributário do Paraná, do qual eu sou dos diretores, e líamos lá um capítulo que falava, né, de coco e que não abrangia lá no benefício o coco. Eu falei, mas o coco não é fruta? Eis que nós vamos investigar e descobrimos, não, o coco não é uma fruta. O coco é uma drupa, que é um fruto, que é o que está dentro, e que é coberto por uma capa espessa. Ou seja, ele não é fruta, é fruto. Agora, como é que eu, bicho velho lá de Telêmaco Borba, né, quase 100 anos de vida, descobri? Fui lá no Google. Você sabia que era uma drupa? Você sabia que era uma drupa? Eu até semana passada não sabia. Mas por que eu passei a saber? Essa curiosidade tecnológica, ela não pode ser dissociada daquela característica natural que a gente sempre teve quando era garoto, garota, né, Mariana? E que nos obriga a buscar conhecimento, não é isso? Gente, algo mais nesse bloco? Só complementando, veja, nós criamos também alguns canais de comunicação com aquele que necessita do nosso serviço. Se tem alguma dificuldade, ele entra no saque, no Fale Conosco, e vai teclando, ele falando e perguntando, e as pessoas vão orientando instantaneamente aí como fazer, como proceder e assim por diante. É o meu saque. Marcão, esse é o meu saque. Meus queridos, este bloco foi destinado a essa apresentação inicial. Nós teremos outros momentos, não vamos encerrar por aqui. Já estamos aí dentro de um tempo razoável para não ficar muito cansativo, até para que os nossos convidados possam dar aquela rápida descansadinha. Nós vamos iniciar. Mas eu termino, como eu termino todo o bloco, dizendo o seguinte. Primeiro, obrigado por você estar aqui, né? Tenha a certeza que nós fazemos isso, né, Mariana? Já estamos juntos há algum tempo, trazendo aquilo que de melhor é possível, trazendo gente interessante, importante, inteligente, né? E que de preferência sejam nossos amigos, né? E que possam trazer informações úteis como essa. E gente sabendo que a informação é útil, qual é o pedido que eu faço? Divulga o nosso trabalho. Afinal de contas, nós vivemos de relevância no momento de likes, né, de indicação. Indica esse material, porque muitas pessoas não conhecem esse belo trabalho que a Junta Comercial faz e que hoje nós estamos levando a conhecimento. De resto, você tem dúvidas, assim como eu tenho saque, nós disponibilizamos duas formas de vocês nos contactarem. Primeiro, por nosso e-mail. Qual é mesmo o e-mail? Eu jogo sempre e alguém sempre bate. Eu sempre faço, eu nunca lembro. Mas isso para vocês verem que realmente é tudo muito tranquilo. Momentoconsulte@consulte.com.br. Então, momentoconsulte@consulte.com.br é o nosso e-mail. A Mariana, eu, a nossa equipe aqui do Momento Consulte vai responder com muita tranquilidade e prazer, porque o nosso papel é esse, é levar a informação. A gente pode não saber o e-mail de cor, mas chega na gente, a gente responde. Dá um jeito. Ou liga para quem sabe, né? De qualquer forma, fique à vontade para usar esse canal. Ou então, aqui embaixo, você tem um espaço onde você faz comentários, né? Faça o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, sua divergência, aquilo que nós falávamos antes, né? Como é bom ter gente inteligente divergindo da gente, apresentando argumentos. Isso faz parte do direito, né, Marcos? A gente que não convive, porque a palavra dialética vem de diálogo, dialogia, ou seja, as questões têm que dialogar para você evoluir. Então, fiquem à vontade, mandem aqui no nosso canal, ou embaixo no próprio
vídeo onde você tem espaço, ou por meio do e-mail que a Mariana nos passou. De resto, nos siga em nossas redes sociais, a Consulte está lá no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Eu estou, Mariana, tá? Vocês também estão? Sim. No LinkedIn, querem aproveitar? Não, LinkedIn. Não, tem o Instagram da junta, que é Facebook. @Juscepar. @Juscepar. Facebook. Facebook As redes também da sociais Juscepar. da Junta. E, Juscepar. gente, entendo, as redes sociais hoje são verdadeiras fontes de comunicação. E principalmente o LinkedIn, que eu entendo que ele é muito fórum de debates, né? E que a gente tem. De resto, meus queridos, obrigado pela participação e nós nos encontramos em breve, voltando a tratar desse tema. Até mais. Até mais.